A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que me assistem agora. Vamos continuar no assunto predestinação, no qual os reformadores do atual sistema, dos atuais dias, da nossa atualidade, estão confusos entre os reformadores, em que eles dizem da predestinação, mas não dá uma definição correta. Então, os arminianos e os calvinistas têm uma sua posição desde o século XV. Isso está sendo cogitado hoje, ninguém chega a uma conclusão verdadeira. E eu, através dos estudos da Bíblia, a palavra quem revela, a palavra que confirma, cheguei à conclusão que Deus tinha um plano de salvação que foi elaborado no Jardim do Éden com Adão e Eva. Através desse plano, Deus elaborou a salvação da raça humana para duas classes, os escolhidos e os salvos. Olha, qual é a diferença dos escolhidos? Os escolhidos foi aquela primeira parte em que Satanás pregou no céu e eles tinham a certeza da soberania de Deus, tinha vontade plena de servir a Deus, mas foram arrastados por Satanás por sua meticulosidade, enganos, e eles foram arrastados. Eles não queriam trair a Deus. E a segunda classe, que estava na coluna do meio, não sei se estavam insatisfeitos com Deus, porque Deus dava algumas tarefas que talvez eles não se agradassem, então estavam ali na coluna do meio. E os outros tinham a terça parte, ou seja, são três classes. A primeira já falei, a segunda já falei, vou falar da terceira. A terceira classe estava realmente insatisfeita com Deus. Queria um novo líder. Então eles quebravam a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus. E eles estavam contra. Quando Satanás fez a proposta, eles abraçaram a causa. Esse sim é a classe que já está condenada para ir para o lago de fogo. Condenação eterna. Então, no plano de Deus, todos esses estão aguardando nas profundezas da terra o juízo de Deus. E o plano de Deus está sendo elaborado. Vamos lá. Então, a primeira classe, em primeira instância, Deus não perdoou. Então, ou seja, a primeira classe que tinha certeza da soberania de Deus, mas foram arrastados pela sutileza de Satanás. Então, mesmo assim, como eles guerrearam no céu, foram lançados por terra, Deus não os perdoou em primeira instância. Mas, depois que Deus fez um tribunal da sua justiça, Deus elaborou um plano para os salvar. Então, por causa dos escolhidos, haveria uma obra de salvação para aqueles que ficaram na incerteza, se servia Satanás, se servia Deus. Não tinha para onde ir, não tinha entendimento para dizer, vou para Deus ou vou para Satanás. E a terceira classe, que já está condenada, mas por causa dos escolhidos, houve o plano de Deus para salvar também esses. Então, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E para isso Deus mandou seu Filho unigênito para salvar a todos. Então, houve um plano de salvação. Jesus se deu em sacrifício vivo. E o sacrifício da cruz trouxe a obra de salvação, a salvação pela graça. Eles não eram merecedores, mas a graça os alcançou pela misericórdia alcançada no sacrifício da cruz. E pelo sacrifício da cruz, todos esses estão, só basta avisá-los que Jesus já os perdoou, estão predestinados a serem salvos. Apenas precisam ser avisados. Porque uma vez avisados, eles saberão que tem Jesus para os salvar. Serão convencidos pelo Espírito Santo que Jesus tem um plano de salvação. Esses aceitarão o plano. Então, já os condenados, você pode pregar para eles a hora que você quiser. Vai falar muito. Eles nunca se convencerão. Porque já estão destinados para o lago de fogo. Muito bem. Mas, voltando para a eleição não dos escolhidos, mas a eleição dos predestinados para a salvação, aqueles que
quando chegar a pregação da cruz para eles, eles vão aceitar. Então, olha lá, vamos lá. Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, predestinação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção. Adoção. Agora Deus adota que os filhos, os eleitos, os que são realmente, foram os escolhidos, que são os 144 mil, que eu já falei no capítulo anterior, pelos motivos que eu vou falar ainda. Por causa deles, o plano de Deus foi elaborado. Então, o sacrifício da cruz foi dado por Jesus para a obra de salvação pela graça. Então, e nos predestinou para a filha de adoção em Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Jesus quis fazer o sacrifício. E Deus entregou seu Filho unigênito para que todos fossem salvos. Muito bem. Então, se Jesus já predestinou, aquele que está predestinado vai ouvir a pregação e vai aceitar a Jesus, vai se converter dos seus maus caminhos. Muito bem. Vamos lá então. Então vamos falar agora a leitura da terceira classe, a classe que já está condenada. Você pode pregar Jesus para ele 500 vezes, ele sequer darão ouvidos. Você vai mostrar o erro para eles. Vocês estão errados. Vocês, embora até estejam no Evangelho, vocês estão errados. Não quer cumprir as Escrituras. Vocês se dizem adoradores, honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, indo por preceitos humanos. Vamos lá. Vamos para a leitura. Então, essa leitura vai ser lida em Apocalipse 17, versículo 18. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, e vendo a besta que era e já não é, que ainda é. Então, os que não têm seu nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, vão olhar para a besta e o falso profeta, e vão admirar. E aí, esses já estão com condenação. Esses vão aceitar os sinais nas mãos e na testa. Vai aceitar o selo de Satanás. Esses que admiram a besta. Esses que andam segundo os preceitos humanos. Esses que vivem no humanismo. Que se levantam contra Deus, contra a palavra de Deus. Estes já estão condenados. Então, somente os escolhidos ouvirão a correção, abrirão suas mentes, não terão mentes cauterizadas, abrirão suas mentes para ouvir a palavra de Deus. E esses vão se converter do seu mau caminho, vão seguir a palavra de Deus. Esses já estão salvos, mas os que não ouvirem, que ainda se levantarem contra seus profetas, não dar ouvidos a seus profetas, já estão inscritos no livro da condenação, que não tem seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então esse é o versículo que mostra claramente quem não vai ser salvo, vai direto para o lago de fogo. Já existe uma condenação, uma predestinação deles irem para o lago de fogo. Mas agora alguém me pergunta, o que são esses anjos? Tem a ver com o ser humano? Bom, essa pergunta eu vou deixar para o próximo capítulo, que ela é um pouquinho complicada de explicar em poucas palavras. Vamos para o próximo capítulo, assim nós vamos ter um entendimento